Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, amigos da TV 247, bem-vindos a essa manhã de terça-feira, 7 de maio de 2019, dia nublado em São Paulo, frio, frio moderado, não é um frio de inverno, mas é um frio de outono. O grande ser humano, Humberto Eco, fez uma profecia que está se realizando, que com o advento da internet os idiotas vão tomar o poder. E os idiotas estão, de fato, tomando o poder. Sônia Whitshire, bom dia, Salvador, a bela Salvador, a primeira capital brasileira. Bom dia, bom dia. Só o FBA na resistência, exatamente. Os estudantes não vão deixar que um governo acabe com tudo que foi feito em todos esses anos da educação brasileira. Eu digo nesses anos de 200 anos, desde as primeiras universidades, primeiras faculdades. Essa primeira faculdade foi fundada exatamente na Bahia. Márcio Galvão, do Rio de Janeiro, bom dia. Bel Amon, bom dia também. Só isso explica, só a chegada dos idiotas ao poder explica os cortes das universidades. Primeira faculdade de medicina do Brasil foi fundada em Salvador. Somente pessoas sem formação, como essas que estão no poder, ou pessoas ressentidas, podem imaginar e podem colocar em prática essas barbaridades que eles estão querendo colocar em prática, mas não vão conseguir. Porque os estudantes não vão deixar, os professores não vão deixar. Não é questão de grana, não é por isso que estão cortando verbo, não é por isso que o ministro quer cortar 30%, um terço das verbas das universidades federais. Não é questão de grana, tem grana, é questão de política, é questão de prioridade, é questão de ver, olhar o futuro ou olhar para trás, querer construir ou querer destruir. Um dos grandes problemas do Brasil é que um governo não continua o que fez o outro. Chega um governo, destrói o que foi feito e quer construir de novo. Aí não dá tempo de construir, vem outro, é um absurdo. Essas pessoas que estão mandando momentaneamente no Brasil acham que vão ficar aqui para sempre. Acham que são imperadores, acham que sua palavra é a lei, querem impor regras inaceitáveis. E o pior, como não são pessoas inteligentes, não percebem que a pior coisa que poderiam ter feito era mexer com o estudante. É a pior coisa que pode acontecer, mexer com o estudante. Estudante, primeiro, que ele tem um futuro pela frente. Então, ele está muito mais preocupado com o futuro do que os mais velhos. Os mais velhos têm um futuro muito restrito.
Os jovens têm um futuro imenso. Os jovens também estão disponíveis para protestar, muito mais do que os adultos, os pais de família que têm que trabalhar, e etc, etc. Os jovens podem ficar dias e dias na rua protestando, como já ficaram, como eu fiquei quando eu era estudante. A pior coisa que esse governo poderia ter feito era bulir com os estudantes. Ou a pior coisa que o Wilson poderia ter feito era atirar nas pessoas de helicóptero, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um governador que autoriza e participa de uma chuva de balas. É uma coisa que só se via em filme da Guerra do Vietnã. Fuzilar, mandar tiros de cima. Crianças apavoradas. Vejam a situação. Onde estão as fotos de ontem? As crianças apavoradas, fugindo de tiros. Ó, primeiro aqui os estudantes protestando. Olhem só, os estudantes protestando. Olha os estudantes protestando, estudantes do Rio de Janeiro, estudantes de todos os estados protestando contra os cortes, não só os cortes, mas as barbaridades. Bolsonaro quer construir um colégio militar em cada capital do país, quer usar o Campo de Marte aqui em São Paulo, que é um aeroporto, para transformar em colégio militar. Então tem verba. Quem quer construir colégios militares não pode alegar que não tem verba para a universidade. Vai cortar 30% da universidade para construir colégio militar. O Brasil não é um quartel. Os quartéis estão dentro do Brasil, não o Brasil dentro do quartel. Essas pessoas que chegaram ao poder estão equivocadas quanto aos brasileiros. Eles manipularam os brasileiros na eleição. Uma coisa é manipular uma campanha. Porque campanha é promessa, é futuro, é o que vai acontecer. Mas quando esse futuro não acontece, acaba o encanto. Ninguém vive de promessa, ninguém vive de campanha. Aliás, a esse respeito tem uma entrevista na Folha de São Paulo com uma pesquisadora, né? Socióloga, antropóloga, essas coisas que os idiotas querem acabar. Essa pesquisadora do Rio Grande do Sul, que está fazendo uma tour de palestras em universidades americanas para falar a respeito dessa pesquisa. Essa pesquisa mostra a periferia de Porto Alegre e como é que na periferia quem votava em Lula votou em Bolsonaro. Essa pesquisa muito importante, muito interessante, da Rosana Pinheiro Machado, da família Pinheiro Machado, é claro. Tem um grande amigo no Sul, Ivan Pinheiro Machado, um grande intelectual, um grande jornalista, um grande editor, dono da LPM. Lima e Pinheiro Machado são os dois sócios, meus dois grandes amigos, editei vários livros pela LPM. A Rosana Pinheiro Machado deve ser parente dessa família Pinheiro Machado. Por causa desse trabalho, ela está sendo perseguida por bolsonaristas e cogita nem voltar ao Brasil, continuar nos Estados Unidos.
Armamento, o que eu acho sobre armamento? Armamento é para a polícia, somente, não para civis. É do armamento. Pesquisador aponta a transformação de lulismo em bolsonarismo na periferia. Bolsonaro atingiu primeiro jovens, captou desesperançosos e surfou onda anti-PT. É o que diz a antropóloga Rosana Pinheiro Machado. Há 10 anos ela está pesquisando a matéria de Paula Sperbi, na Folha de São Paulo. Ela está pesquisando a periferia de Porto Alegre há 10 anos. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria. Foi convidada a ministrar 28 conferências por 24 universidades americanas, Columbia, Brown e Princeton, com o título Da Esperança ao Ódio. O trabalho teve início há 10 anos. Qual o interesse dos americanos? Não, vamos ver o que diz o trabalho. A pesquisa mostrou 3 fases do bolsonarismo. Quais são elas? Diz ela que desde 2009 fazemos etnografia na periferia de Porto Alegre, estudando inclusão social por meio do consumo durante o governo Lula. A gente chama essa fase de esperança. A inclusão foi por meio do consumo, mas continuavam na fila do hospital, sofrendo racismo e com educação precária. Porto Alegre é um dos lugares mais interessantes para estudar o bolsonarismo, porque são muito diferentes o momento lulista e o auge do PT nos anos 1990 em Porto Alegre, com Olívio Dutra, quando se tinha uma inclusão via democracia radical. A inclusão pelo consumo esvazia o coletivo. Em 2016, encontramos um núcleo forte de jovens bolsonaristas. Bolsonaro entrou na comunidade pela juventude, via escola, igreja e quartel. Aí a repórter pergunta: a pesquisa mostrou 3 fases do bolsonarismo. Quais são elas? É uma realidade específica de Porto Alegre, mas que pode dar insights para outros contextos. A primeira fase é o nicho engajado, de 2016 a 2017, quando só pessoas com internet sabiam do Bolsonaro. Eram jovens, focados numa coisa quase infantil, de que ele fala o que pensa, é engraçado, é mito, e atraídos pela questão das armas. No primeiro semestre de 2018 começa a segunda fase, período de maior conhecimento da figura do Bolsonaro. As pessoas estão frustradas, não conseguem dinheiro, trabalham 15 horas como motorista de Uber e são assaltadas, vivendo em uma das cidades mais violentas do país. O lulismo só deu, muitas vezes, condições materiais de comprar o boné, o celular. O terceiro momento ocorre nos últimos 2 meses da eleição. As pessoas não sabiam quem era o Haddad. Se tentaram matar Bolsonaro, deve ser bom. As elites estão com medo dele, diziam na periferia de Porto Alegre. Surgia esperança de novo. Nesse momento, as fake news antipetistas chegaram na periferia. Os moradores começam a dizer que o PT quebrou o país e se contradiziam.
porque diziam que a vida era melhor com Lula. Ao mesmo tempo que diziam que a vida era melhor com Lula, repetiam o grito da manada: o PT quebrou o país, que é o efeito WhatsApp no celular. Qual era a diferença entre meninos e meninas? A bifurcação era clara e absoluta. Meninas feministas e meninos bolsonaristas. As meninas rejeitavam Bolsonaro, em maioria. Os meninos eram atraídos pela questão das armas, uma estética vinculada ao padrão da hipermasculinidade da periferia. Pergunta repórter: Bolsonaro prometeu facilitar o porte de armas. Como isso repercutiu? Entre as mulheres adultas, havia rejeição pelo medo de os filhos saírem armados em briga, de os maridos esquentados atirarem, de serem elas próprias vítimas desses homens. Já os homens foram a favor. Há pelo menos 2 anos eles falam que Bolsonaro vai liberar as armas, que a Taurus vai baixar o preço de 4.000 para 2.000. Planejam que um só deles vai fazer o exame psicotécnico, mas que várias pessoas vão comprar juntas a mesma arma. Vão alugar por R$150. Esse aluguel já existe na periferia, mas eles conjecturam que não vão precisar comprar a arma do tráfico. Elisete Lee, muito obrigado. Muito obrigado, Elisete Lee. Qual a avaliação dos primeiros meses de governo? Pergunta a repórter. No final do período eleitoral, a gente percebeu que havia esperança demasiada em Bolsonaro. Estava na cara que a decepção seria muito rápida. A pesquisa Datafolha confirmou o que a pesquisa de campo nos dizia. Hoje, conversando com alguns eleitores que não eram bolsonaristas convictos, a decepção é imediata. Alguns acham que ele é atrapalhado e que seus filhos mandam demais. Bom dia, tudo bem? Outros voltam para o lugar comum de que político é tudo farinha do mesmo saco. O comportamento errante nas redes sociais é percebido pela população, que não sente a firmeza que tanto esperava de um militar aposentado. Pergunta a repórter: como os escândalos dos laranjas, com os escândalos dos laranjas, a base mais fiel de Bolsonaro pode se revoltar? Pode torcer pela sua queda e a posse do Mourão? A parcela mais fiel ao Bolsonaro é muito de internet, aquele nicho inicial. A maioria que votou pela mudança radical já está decepcionada. Antes da eleição, as pessoas tinham um grande interesse pelo Mourão, mas não acho que vão pedir um golpe. O que pode acontecer é desacreditarem ainda mais da política. A senhora já recebeu ameaças por causa dos conteúdos das aulas? Já precisou lecionar acompanhada de segurança? Aconteceu de ser criticada por um desses colunistas pseudoliberais que incentivou o movimento misógino de perseguição na internet. As pessoas começaram a ligar para Oxford, onde eu era professora, para denunciar que eu era comunista. Mandavam e-mails dizendo que eu tinha que morrer em Cuba. As pessoas
ligavam para a Inglaterra. A diretora de Oxford colocou à disposição o serviço de segurança. A UNB também deixou de sobreaviso o guarda. Você foi denunciada por citar o educador Paulo Freire? Sim. É o segundo processo que tentam colocar contra mim. A Universidade Federal de Santa Maria não aceitou a denúncia e foi pior ainda. O homem mandou e-mails para professores. Foi extremamente violento. Estou preocupado em voltar para a Universidade Federal de Santa Maria. Já penso em sair do Brasil. Tenho todos os ataques documentados. Se continuarem esses processos de denúncia, vou embora. Rosana Pinheiro Machado, entrevistada por Paula Sperbe, na Folha de São Paulo. Esta é a Rosana. Linda moça, inteligente, estudiosa, pesquisadora, procurando entender as questões, está sendo praticamente expulsa do Brasil. Mais uma que pensa. O governo não gosta de quem pensa. Aliás, não gosta de quem pense diferente do que ele pensa. E esse é o princípio do autoritarismo. Vamos ver os outros jornais de hoje. O Globo. Protesto de taxistas após morte na Rocinha. Taxistas protestam depois que um colega foi assassinado na Rocinha. Gastos com aposentados no país. Gasto com aposentados no país é o maior da América Latina. Despesa com idosos equivale a 7 vezes o que o Brasil investe na infância. Considerando despesa, é porque os idosos já trabalharam muito, já pagaram muito imposto, não é? Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento revela que o Brasil é o país que mais gasta com aposentadoria na América Latina e Caribe. A Previdência consumiu 12,5% do PIB em 2015. Além de gastar mais, o Brasil tem a trajetória mais explosiva de despesas. Se não houver mudança no sistema, esse número será 4 vezes maior em 2065, representando um volume de recursos maior do que o governo arrecada. Isso aqui são argumentos para pró-reforma da Previdência. Parece que vai chover daqui a pouco. José Casado, meu amigo José Casado escreve: narcoterrorismo chega à fronteira com o Brasil. Narcoterrorismo chega à fronteira com o Brasil. Diretor de pesquisas do IBGE exonerado. O que tem de exoneração, demissão, expurgo é uma barbaridade. E o governo não anda, e o Brasil não anda. Há 1 milhão de espécies ameaçadas, alerta a ONU. Sem contar os 6 bilhões, né? Que somos nós, os seres humanos. Manchete do Estadão: Olavo presta desserviço ao país, afirma general Vilas Boas. Olha a manchete. Uma coisa é o general responder num Twitter, outra coisa é isso virar manchete de jornal. Ao Estado, ex-chefe do Exército diz que escritor passou do ponto. Militares se incomodam com ataques. E os trotskistas ficaram revoltados porque ele comparou
chamou o Olavo de Carvalho de Trotsky da direita. Os trotskistas ficaram muito irritados com isso. Ele passou do ponto, agindo com total desrespeito aos militares e às Forças Armadas, disse Vilas Boas a Tânia Monteiro. Às vezes ele me dá a impressão de ser uma pessoa doente. Para Vilas Boas, o escritor presta enorme desserviço ao país. Antes, nas redes sociais, ele chamou Olavo de verdadeiro Trotsky de direita. E disse que ele age para acentuar divergências nacionais. Nos últimos dias, mensagens trocadas em grupos de WhatsApp formados por militares expuseram inconformismo com os ataques do escritor. Escreve Eliane Cantanhede. Os generais do Planalto apanhavam calados de Olavo de Carvalho, mas tudo tem limite. Por isso, Eduardo Vilas Boas entrou na guerra. Uma guerra que não interessa ao Brasil, é uma guerra imbecil, idiota, mas é típico de governo militar. O governo militar faz guerra entre si, contra outros, contra estudantes, contra jornalistas, contra artistas, contra quem pensa. Idiotas no poder. Vilas Boas reage ao Olavo e expõe tensão dos militares. Esta exclusiva de Eduardo Vilas Boas ao Estadão. Tânia Monteiro e Vera Rosa. Às vezes, diz Vilas Boas sobre Olavo de Carvalho, ele me dá a impressão de ser uma pessoa doente, que se arvora com mandato para querer tutelar o país. Que mais que diz? Mas é uma entrevista, não é ping-pong. Mensagens trocadas em grupos de WhatsApp formados por militares, principalmente generais, também expuseram nos últimos dias o inconformismo da caserna com os ataques do guru ideológico do presidente Jair Bolsonaro às Forças Armadas. Os principais alvos de Olavo são Santos Cruz e o presidente Hamilton Mourão, classificado pelo escritor como charlatão desprezível. Em uma das conversas de WhatsApp a que o Estado teve acesso, militares dizem que o escritor tem planos bem concretos para uma mudança do cenário político. Os ataques sistemáticos e coordenados sobre os militares do governo Bolsonaro vão ao encontro deste objetivo, que é dividir a direita para criar a extrema-direita. Desde o ano passado, Olavo vem se reunindo com Steve Bannon, que é considerado o mentor do plano. Isso é correto. Escreveu um oficial em relação ao ex-estrategista do presidente Trump, que foi expurgado, inclusive, da Casa Branca, devido a esses planos de propagar a extrema-direita, de transformar os países ainda democráticos em ditaduras de extrema-direita. Quanto a isso, os militares estão completamente certos. Nos bastidores, militares com assento no primeiro escalão já se mostram apreensivos com o que definem como falta de pulso de Bolsonaro para enquadrar os filhos e seu amigo escritor. A portas fechadas, muitos dizem que a situação chegou no limite e só não deixam o governo com receio do que pode acontecer no país. Quer dizer, os militares estão
cumprindo o papel de preservar a democracia, porque Olavo de Carvalho, juntamente com Jair Bolsonaro, querem levar o Brasil para a extrema-direita. A gota d'água para a reação de Vilas Boas ocorreu no domingo, depois que Bolsonaro publicou post no Twitter dizendo que em seu governo a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. A mensagem foi interpretada como uma estocada contra Santos Cruz, que prega cautela no uso das redes sociais, para evitar distorções, e a da lei que disciplina o tema. Controlar a internet, Santos Cruz, controlar a boca, seu M, escreveu Olavo. No mesmo domingo à noite, o ministro foi conversar com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O Estado apurou que ele expressou ali sua indignação e obteve a garantia de que isso não continuará assim. Vilas Boas disse ontem no Twitter que o senhor Olavo de Carvalho tem um vazio existencial e demonstra total falta de respeito e modéstia. Aspas, a escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores e os princípios que as sustentam. Olavo publicou em seguida pelo menos 13 tweets sobre o assunto. No Facebook, o escritor postou vídeo no qual Vilas Boas elogia a escolha de Aldo Rebelo para ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff em 2015, insinuando que o general está alinhado ao comunismo. A queda de braço com os militares também reflete a disputa pelos rumos do governo. A Secretaria de Comunicação, SECOM, subordinada a Santos Cruz, está sob o comando do empresário Fábio Weingarten, que conta com a simpatia de Olavo e do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Bolsonaro participará hoje de reunião administrativa no QG do Exército com comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Na semana passada, o presidente condecorou Olavo e Mourão com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz. Trata-se da mais alta homenagem diplomática, destinada a reconhecer serviços ou méritos excepcionais prestados ao país e que o Olavo de Carvalho não poderia receber jamais, porque não se enquadra nos critérios dessa distinção. Nessa briga Olavo Generais, quem sairá derrotado? Quem será derrotado nessa briga entre os generais e Olavo de Carvalho? Eu acho que essa nota dos generais, essa entrevista, deixa claro que a situação é exatamente essa. Olavo de Carvalho tenta tirar do governo todos aqueles que não são de extrema direita. Como esses generais são moderados, são alvo de ataques do Olavo de Carvalho, sentindo uma gota de chuva. Olavo, vocês se lembram, em março, quando Bolsonaro foi aos Estados Unidos, no jantar, ele disse que Olavo de Carvalho era o líder da Revolução. O líder da Revolução.
essa revolução é a revolução da extrema-direita, liderada por Steve Bannon. E é esse o propósito do Olavo de Carvalho, é esse o propósito do governo Bolsonaro: transformar o Brasil num país de extrema-direita, participar desse eixo da extrema-direita, com Hungria, com Polônia e esses países periféricos. Só que um país grande como o Brasil cair no regime de extrema-direita é preocupante para o mundo todo. Então essa guerra entre Olavo de Carvalho e os militares é mais grave do que se imagina. Não é apenas uma disputa de egos, não é apenas uma disputa pelo poder, mas é a disputa por um regime. Olavo de Carvalho, nem Jair Bolsonaro tem compromisso com a democracia. E está em curso esse plano de quebrar os valores democráticos, como estão sendo quebrados, e implantar um regime de extrema-direita. Eu vou mudar de local porque parece que vai chover daqui a pouco. Então, antes que chova, vai chover, né? Eu vou mudar de... Vou junto com vocês aqui até um outro local coberto para continuarmos a nossa conversa. Olá, Foz do Iguaçu. Olá, Kira Landim. O problema é o seguinte, ninguém dá poder aos militares, né? Quem deu poder aos militares foi essa eleição, em que foi eleito um militar. Bolsonaro não é um civil, Bolsonaro é um militar. Só que é um militar de extrema direita. É um militar da linha dura da ditadura, da linha do brilhante Ustra. E esses generais que estão aí, como Santos Cruz, não são da linha dura. Esse é o conflito em curso. Pronto. Agora sim, estou coberto. Globo, vamos ver o que escreve o Globo. Dom Valmor, bispo moderado e alinhado ao Papa Francisco, é o novo presidente da CNBB. Ainda bem. Ainda bem que é alinhado ao Papa Francisco, que hoje é a maior liderança mundial. É o maior estadista do mundo, o Papa Francisco. Vamos ver aqui no Globo. Charge do Chico. A charge é muito pequenininha, não sei se dá para ver, ó. A guerra Trump com Xi da China. O Xi da China, o Trump, taxou em 25% os produtos chineses, está provocando uma queda em todas as bolsas do mundo, uma guerra imbecil. É um outro idiota no poder. É um outro idiota no poder. Todas as bolsas caindo, preocupação geral no mundo com esse aumento da taxação de produtos chineses nos Estados Unidos. Comunistas da Quinta Avenida, escreve Miguel de Almeida. Meu amigo Miguel de Almeida, grande jornalista.
No sábado, dia 4, Nova York amanheceu entristecida. Não por causa da garoa fina e dos ventos atlânticos cruzados dos rios, algo comum nesta época, mas pela notícia, ideológica sem dúvida e não prevista no horóscopo, do cancelamento da visita de Jair Bolsonaro à cidade. As nervosas mensagens eletrônicas cruzaram as pontes, rebatiam nos subúrbios, o bolivariano Queens, etc., e espoucaram no Midtown, onde um pequeno aglomerado de pessoas esperava ansiosamente a chegada do mito, prevista para o dia 14 de maio. Das estantes da gloriosa livraria Strand, na comunista Broadway, as filas para a mostra de Frida Kahlo, amante de Trotsky, imagine Carluxo. No Brooklyn Museum se ouviam também murmúrios e impropérios de rematado espanto. A tristeza se explicava. A mais gramsciana das cidades dos Estados Unidos rivaliza a irinista São Francisco. Olá, Fernando Guerra do Ceará. Bom dia, Ceará. A mais gramsciana das cidades dos Estados Unidos se perguntava: o que fazer com tantos ovos de galinhas marxistas? Estão esperando Bolsonaro com ovos. Ao longo dos últimos dias, em Nova York, a algeriza ao discurso homofóbico e misógino de Bolsonaro ultrapassou parte da colônia brasileira na cidade, onde ele ganhou. Ele ganhou a eleição em Nova York, no segundo turno, e foi encorpada por diferentes organizações americanas da sociedade civil e por autoridades poderosas, como o prefeito Bill de Blasio e o senador Brett Hoylman. Mas os protestos programados escondiam uma silenciosa divisão, capaz de abalar a autoestima da férrea coerência bolsonarista. Sim, muitos dos manifestantes prometiam seus ovos apenas para Ernesto Araújo, o mais disléxico leitor de orelha de livro do atual governo. Da onde veio esse Ernesto Araújo? O Ernesto nos convidou para a guerra, mas nós é da paz. Não fumo, matar não queremos ninguém. Pior é que era com a Venezuela. Maduro é presidente de lá. Nós não somos Guaidó. A cidade só voltou a sorrir no final do sábado, quando Bill de Blasio humilhou Jair Bolsonaro ao chamá-lo de valentão que foge da briga. E ao dizer que os valores de Nova York não comportam um sujeito que não respeita a diversidade, que não respeita nada. Juro, ser chamado de covarde em inglês é pior do que tomar facada em Juiz de Fora. Chicken. O substantivo em inglês para medroso é chicken. A frustrada viagem nova-iorquina de Bolsonaro talvez rivalizasse na história política com a chegada de Pinochet a Londres, na distante década de 80. O sanguinário militar rangeu dentes ao não poder metralhar as dezenas de manifestantes que o chamavam de assassino. Na ocasião, reza a lenda, quem se frustrou foi o escritor Graham Greene. Avistado no aeroporto Heathrow, depois de anos sem pisar em Londres, os jornalistas quiseram saber o motivo de sua presença. Vim mijar no pé do ditador. Graham Greene. Não ocorreu o dessexualizado Golden Shower, mas anos depois o castigo veio a cavalo e o ídolo bolsonarista amargou cana dura das masmorras de Londres.
Pinochet. Entre a Londres de Pinochet e a Nova York de Bolsonaro, não há apenas um oceano e algumas décadas. Há aquilo que o comando petista e o presidiário Marcelo Odebrecht não perceberam: a globalização dos meios financeiros e das comunicações. O ditador chileno ficou preso na Inglaterra por ordem de um juiz espanhol. Os camaradas petistas não desconfiavam dos rastros digitais suíços de suas maracutaias sob ataque baiano. E Bolsonaro, já com Haider na mala, arremeteu por conta de um prefeito nova-iorquino cioso dos valores de seus munícipes. Vai aprendendo, Crivella, diz Miguel. O presidente Fujão, na definição do Alcaide, ou Fujair, caiu abatido pela militância mobilizada pelas redes sociais, em palavras de ordem trocadas em vários idiomas. Se Nova York não quis receber o desabrigo do presidente, também por sua incapacidade em dar segurança à vida dos brasileiros, né, Jean Willis, a cidade também tritura os seus, sem dó. No mesmo sábado vermelho, entre as bancadas das Trend, comentava-se um novo golpe contra Woody Allen. Algumas das principais editoras da cidade se recusam sequer a receber para avaliação os originais de suas memórias. O motivo? A antiga acusação, jamais comprovada, de seu assédio contra uma de suas enteadas, filha adotiva da atriz Mia Farrow, sua ex. E há meses a Amazon Prime se nega a lançar seu último filme. Se Allen, que inventou Manhattan como palco do mundo há 40 anos, é condenado em sua cidade ao ostracismo, imagine o que aconteceria no Midtown com a invenção de Olavo de Carvalho. Tudo comunista. Ótimo texto de Miguel de Almeida, no Globo. Zona Franca, Arthur Virgílio Neto. Olá, bom dia, sejam bem-vindos todos. Após cancelaria de Nova York, Bolsonaro vai ao Texas. Bom, Texas é o sulista, é a terra da Ku Klux Klan. Aí ele vai ser bem recebido. É a terra dos cowboys, é a terra do faroeste, é onde ele se sente bem, com armas, com tiros. Otávio Rego Barros informou que provavelmente Bolsonaro viajará aos Estados Unidos na semana que vem para receber uma homenagem. Desceu a cidade de Dallas, que matou, onde foi assassinado John Kennedy. Mas para receber uma homenagem, não está claro se é da Câmara de Comércio. Rego Barros explicou que há uma tentativa dos organizadores de receber o mesmo prêmio em Dallas, a terra do Bang Bang, a terra do Velho Oeste. O novo planejamento prevê visita somente ao Texas. O prefeito de Dallas, Mike Rawlings, também é democrata. Segundo o porta-voz, outras autoridades, empresários e políticos, inclusive do Partido Democrata, convidaram Bolsonaro a compartilhar com o ambiente democrático tão salutar que é o dos Estados Unidos. Muito bem, então aqueles ovos de Nova York talvez serão
utilizados em Dallas, então. Não sei. Temer é réu pela 6ª vez, acusado de comandar organização criminosa. Olha a cara do Temer. Olha a cara do Temer. Esse começou tudo. Esse começou derrubando Dilma e deu nisso aí. Achou que ia se sair bem, está saindo muito mal. Qualquer ruptura é ruim, inclusive para quem provoca a ruptura. Isso eles estão aprendendo agora. E o Temer, com quase 80 anos, ainda não tinha compreendido. Juíza suspende licitação do STF que incluía a compra de lagosta. Gastos com refeições de alta gastronomia chegariam a 1 milhão. Isso é uma besteira do STF ficar comprando lagosta. Mas isso me lembra a Guerra da Lagosta, que aconteceu aqui no fim dos anos 50, porque os barcos franceses vinham pescar lagosta nas costas brasileiras. Foi a Guerra da Lagosta, e aí o governo, não me lembro mais, não foi em 58 nada, isso foi durante a ditadura militar, isso foi nos anos 60, a Guerra da Lagosta. E os militares então determinaram o limite de 200 milhas, nas 200 milhas, a partir da praia não poderiam pescar barcos estrangeiros. Foi a Guerra da Lagosta. Mas isso é uma besteira do STF, ficar comprando lagosta. Para que isso? Para piorar a imagem. Bolsonaro tenta minimizar a disputa entre alas do governo. Eu acho que a disputa é entre direita e extrema-direita, Olavo de Carvalho pela extrema-direita. Os militares estão tentando segurar ainda uma linha de direita no governo, só de direita. E Olavo de Carvalho puxando para a extrema-direita. Essa parece ser a briga atual no governo. Carlos Bolsonaro tem se vangloriado aliados por atuar diretamente no processo de fritura de Santos Cruz. Ao interlocutor, o filho de Jair Bolsonaro disse ter explodido o ministro, referindo-se a uma publicação na semana passada no Twitter, na qual criticou a comunicação do Planalto. Em outra conversa, Carlos disse não se importar com a opinião de integrantes do Executivo, que o criticam por desencadear crises no governo. Ele se defende afirmando que está fazendo o que é certo, sairá limpo desse processo e que conta com o apoio da militância bolsonarista. Neste fim de semana, a guerra ganhou novas dimensões quando a hashtag Fora Santos Cruz se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Ontem, outro filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse ver com naturalidade a onda de ataques virtuais ao ministro Santos Cruz. Todos nós somos reflexo daquilo que falamos. Quem não estiver alinhado com Bolsonaro vai acabar tomando crítica das pessoas que apoiam Bolsonaro. Ou seja, ministros que não comungam com a extrema-direita vão ter que cair fora. Esse governo quer eliminar somente a esquerda. Esse governo quer um monopólio. Ele não suporta a esquerda e não suporta a direita. Esse governo só vai admitir ministros de extrema direita. Por isso é que o Santos Cruz está sendo atacado. Ministros que não forem de extrema direita vão ser descartados. Verônica Nicolau, bom dia. Vão ser descartados. E para descartar, Bolsonaro usa a sua milícia digital, comandada por Olavo de Carvalho
por Carlos Bolsonaro. Eles controlam a militância digital. Eles atacam todos os ministros que não sejam de extrema direita. A questão não é ataque aos militares, a questão é atacar quem não seja de extrema direita no governo. O que o governo pretende é formar um ministério só com Ernestos Araújos. Olá, Núbia Bentes. Bom dia, bom dia. Militar demite aliados de Eduardo de agência. Em seu primeiro dia como presidente da Agência de Promoção de Exportações, Apex, Sérgio Ricardo Segovia exonerou ontem os diretores Márcio Coimbra e Letícia Catelani, respectivamente, de Gestão Corporativa e Negócios. Com a destituição dos dois diretores, o novo chefe da Apex, que é contra-almirante da Marinha, procura encerrar uma crise sem precedentes, que culminou com a troca de 2 presidentes da agência em menos de 5 meses. Ao mesmo tempo, estabelece um novo capítulo na disputa entre o grupo dos militares e a ala mais ideológica do governo. A disputa entre direita e extrema-direita. Isso já está claro. A guerra é para transformar esse governo no monopólio da extrema-direita. Essa é a guerra em curso no governo. Direita contra extrema-direita. E esses generais são de direita, mas não de extrema-direita. Bolsonaro é da linha dura. E o Mourão está na moita. Depois de receber a Ordem do Rio Branco, depois de receber a Gran Cruz do Rio Branco, o general Hamilton Mourão está falando a mesma língua de Bolsonaro. Porque recebeu o recado do Bolsonaro o seguinte: eu não consigo controlar meu filho. Se você insistir na sua linha temática de fazer contraponto a mim, meu filho Pitbull vai continuar te atacando, porque eu não consigo controlá-lo. E diante disso, Mourão resolveu optar por ficar na moita, por falar menos e por falar. Generais não são tenentes da linha 264? Não, parece que não. Eu não conheço bem o histórico desses generais atuais. O general Hamilton Mourão é fã também do torturador Brilhante Ustra, alinhado com defensor do autogolpe, etc, etc. Já o general Heleno até puniu o general Mourão durante o governo Dilma por causa de homenagens ao Brilhante Ustra. Então, o general Vilas Boas é de direita, mas não de extrema direita. Então, tem que ver direitinho quem é quem dentro ali do alto comando das Forças Armadas. Tem generais, no caso, o general da reserva, Hamilton Mourão, que é de extrema direita, mas ao chegar ao governo moderou a sua linguagem, tentou se aproximar da direita, por isso foi atacado pelo Pitbull grandão da Virgínia. A grande vantagem de estar em Virgínia é que não dá para processar. Como é que você vai processar um cara que mora em Virgínia? Então ele fala à vontade, xinga, faz todo tipo de acusações caluniosas e não pode acontecer nada com ele, porque ele está nos Estados Unidos, você vai contratar um advogado para processar o cara na justiça americana, inviabiliza. Então, essa estratégia de atacar os Estados Unidos, que é uma estratégia covarde, mas é uma estratégia, e
com o Carlos Bolsonaro, quer dizer, Olavão lá em cima, no norte, e o Carlos Bolsonaro aqui. E os dois forçando a barra para transformar o regime democrático num regime de extrema-direita. Esse é o teor da guerra que está havendo no governo. É a direita contra a extrema-direita. Quem está na extrema-direita é Olavo de Carvalho. Ele vai atacar todos os ministros que não se alinhem com a ideologia de extrema-direita, que não se alinhem com o plano de implantação de regimes de extrema-direita no mundo todo. Esse plano maquiavélico, idiota, desumano, anticivilizatório do Steve Bannon. Entre Olavo de Carvalho e Santos Cruz, muito mais o Santos Cruz. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem ao nosso programa matinal. Essa aqui é a TV Solnic, vocês podem estar vendo também pela TV 247. Faço transmissões diárias, várias vezes ao dia, sempre que há notícias novas, sempre que há paródias novas, ou sempre que eu tenho vontade de conversar com vocês. Não tem horários fixos, porque os horários fixos na televisão são chamados de grade. E são chamados de grade porque prendem a gente. E para a gente não ficar preso, para a gente continuar vivendo em liberdade, eu entro a qualquer momento. De manhã sempre leio jornais. Isso é praxe. De manhã, entre 8 e 9 horas, sempre leio jornais. À tarde, quando me dirijo ao 247 no carro, também faço uma transmissão ouvindo rádio, ouvindo as notícias e comentando com vocês as notícias da tarde. E fora isso, quando há novos acontecimentos, novos comentários, eu ligo este pequeno celular, essa TV de bolso e converso com vocês. Rod Runner, valeu Rod Runner, pelos 10, como vocês estão vendo, quem quer pode colaborar com o Superchat, que é esse dinheirinho aí, esse dinheirão que reverte para mim, que eu sou um jornalista profissional, trabalho nisso há 50 anos, então eu sou remunerado. Claro que não é obrigatório, não precisa ficar constrangidos quem não colabora com o Superchat. Vocês que me assistem já estão colaborando, porque eu ganho de acordo com as visualizações, de acordo com os likes, de acordo com os inscritos no canal. Então eu agradeço a todos pelas inscrições, agradeço por assistirem, agradeço por contribuírem. Temos também o projeto Catarse, que vocês podem também depositar qualquer quantia para o melhoramento das condições técnicas do canal. Por exemplo, esse microfone foi adquirido com o primeiro conjunto de doações, que deu mais ou menos R$100. Então, esse microfone, que melhorou muito o áudio, já foi comprado por causa de vocês. Vocês é que fazem os canais, vocês é que tornam possível esse tipo de comunicação direta, que eu procuro usar com todo o critério jornalístico, seguindo todas as lições de jornalismo que eu aprendi nesses últimos 50 anos. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão. Tchau!